Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula a respeito de sexo e herança. Neste momento nós iremos discutir a respeito de herança ligada ao sexo, daltonismo. Vamos lá? Bom pessoal, nós chamamos de herança ligada ao sexo o tipo de herança que é determinado por genes localizados na região não homóloga do cromossomo X. Primeiro vamos tentar entender este conceito que eu acabei de passar para vocês. Imaginem que eu tenho aqui um cromossomo X e aqui um cromossomo Y, ok? Isto aqui caracterizaria um homem. Vamos imaginar que eu tenho aqui outro cromossomo X e aqui outro cromossomo X. E aqui eu tenho uma mulher. Se nós formos identificar as regiões homólogas entre esses pares de cromossomos, nós iríamos observar o quê? Que nos genes XX, em toda a sua extensão, nós encontramos os mesmos alelos. Ou seja, eu posso dizer que um cromossomo X é homólogo ao outro cromossomo X, que eles formam um par de cromossomos homólogos, justamente pelo fato de apresentarem os mesmos alelos gênicos no seu material genético, tá? Agora, se nós analisarmos os genes, os cromossomos X e Y, nós observaremos que eles apresentam uma região de homologia, eles apresentam uma região com os mesmos alelos, apresentam regiões que nós chamamos de regiões homólogas, ok? Assim como todos esses genes que possam estar presentes no cromossomo X são homólogos, tá? Apenas essa região aqui entre o cromossomo X e Y são regiões homólogas. Esta região que sobra aqui, nós chamamos essas regiões de regiões não homólogas, ok? Então, herança ligada ao sexo é um tipo de herança que está localizada na região não homóloga, tá? Está localizado nessa região não homóloga aqui, mas ela está localizada no cromossomo X, ok? O tipo de herança ligada ao cromossomo Y é o tipo de herança restrita ao sexo, tá? No caso aqui, a herança que está ligada somente ao cromossomo X é uma herança ligada ao sexo, ok? Então, neste caso aqui, nós encontraríamos uma herança ligada ao sexo, ok? E o daltonismo é uma doença, tá, recessiva que está ligada ao cromossomo X, ok? Então este cromossomo X aqui, ele vai apresentar, tá, um gene causador do daltonismo, um gene recessivo, tá? No caso do homem aqui, para este indivíduo ser considerado daltônico, basta apenas a presença deste gene recessivo aqui, tá? Então nós dizemos que este indivíduo, para este gene Dzinho, é M zigoto recessivo, ok? M, tá? Porque na verdade ele só apresenta uma variante deste alelo. Ele não necessita de um outro, justamente porque ele não tem um outro cromossomo X. Então não tem como ele ter este outro gene recessivo. Então nós chamamos ele de indivíduo M-zigoto. Já uma mulher, tá? Para ela apresentar daltonismo, ela precisa que este gene se manifeste, tá, em homozigose recessiva, tá? Então esta mulher aqui que apresenta este gene para o daltonismo, para ser considerada daltônica, ela tem que ser uma homozigota recessiva. Ok? Então, isto acaba por gerar uma diferenciação de incidências de daltonismo em homens e em mulheres. Ou seja, é muito mais frequente o daltonismo acontecer em homens do que ele acontecer em mulheres. Uma vez que para as mulheres serem daltônicas, esse gene tem que estar em dose dupla. No homem, esse gene basta estar em dose simples,
tá? Que aí a doença já vai se manifestar nesse indivíduo. Nesse indivíduo aqui, ele precisa estar em dose dupla, tá? Então a probabilidade de o daltonismo afetar mulheres é muito mais baixa do que a probabilidade de afetar os homens, ok? Ótimo. Então vamos ver como que isto ficaria analisando o genótipo e o fenótipo desses indivíduos, ok? Se nós considerarmos aqui então o genótipo, tá? E contrastarmos esse genótipo com o fenótipo, tá? Colocando isso aqui bem certinho aqui na forma de uma tabelinha para ficar fácil da compreensão de vocês, ok? Então vamos analisar o genótipo de uma mulher normal, tá? Então uma mulher normal, tá? Uma mulher X, para ela ser normal, ela precisaria ter apenas um gene dominante aqui do daltonismo, tá? Então uma mulher XDzão vai ser uma mulher normal, ok? Então ela vai ser uma mulher normal. Uma mulher XDzão, tá? Novamente atendo a presença desse gene dominante aqui, nós já sabemos que ela não vai ser normal. Porém, ela pode ser portadora da doença, tá? Ela pode ter esse gene recessivo aqui, tá? Só que como nós temos o gene dominante, ela vai ser uma mulher normal, porém, ela vai ser uma mulher portadora. Logo a gente vai entender o que ser portadora implica para sua prole, tá? Agora, se nós encontrarmos uma mulher XX e ela for XDzinho, ora, o gene para o daltonismo se expressou em homozigose recessiva. Então esta mulher aqui vai ser uma mulher daltônica, ok? Para o homem, já não existem essas três possibilidades aqui. Ou o homem vai ser dominante, normal, tá? Ou o homem vai ser hemizigoto recessivo e vai ser um indivíduo daltônico, ok? Então um hemizigoto dominante é normal e um hemizigoto recessivo no sexo masculino aqui seria daltônico. E o que seria, neste caso, um indivíduo daltônico? Tá? Nós temos um homem daltônico e uma mulher daltônica. O que esses dois indivíduos teriam de problema? Bom, a principal dificuldade desses indivíduos é ter a incapacidade de distinguir cores, especificamente o vermelho e o verde. Tá? Se você não consegue diferenciar essas duas cores aqui, há fortes chances de você ser um indivíduo daltônico, tá? Aqui nós temos uma cor vermelha e aqui nós temos uma cor verde, tá? Então, o indivíduo daltônico, ele não consegue distinguir essas duas cores, ok? Então, esta é a principal incapacidade desses indivíduos. Eles podem confundir alguns outros tipos de cores, que tem uma tonalidade mais próxima do vermelho, como a abóbora, e mais próximas do verde, como o amarelo, talvez um pouco mais escuro, ok? Então, esses indivíduos teriam essa incapacidade aqui, tá? Bom, vamos ver o que um indivíduo do sexo feminino portador da doença afeta na sua prole, tá? Então vamos considerar aqui uma mulher portadora. Uma mulher portadora é uma mulher XDzão, XDzinho, ok? Então esta mulher, ela apresenta um gene dominante. Isso já é o suficiente para ela não ser daltônica. No entanto, ela apresenta uma variante desse gene recessivo, então nós dizemos que ela é um indivíduo portador da doença, ok? Se ela se casar com um homem normal, ou seja, um homem não daltônico, ela não terá filhos daltônicos. Vamos entender. Se nós cruzarmos esses dois possíveis gametas, nós teremos XDzão, nós teríamos uma mulher totalmente normal, nós teríamos uma outra mulher XDzão, XDzinho, tá? Nós teríamos uma outra mulher agora portadora, uma filha portadora, nós teríamos
um homem XDzão normal, só que nós teríamos um homem daltônico, que seria este indivíduo aqui, tá? Se uma mulher portadora se casar com um homem normal, há 25% de possibilidade de que eles tenham um filho daltônico, ok? E se esta mulher se casar com um indivíduo daltônico, como que ficaria? Tá, então uma mulher XDzão, XDzinho, se casa com um homem daltônico, XDzinho, Y. Quais seriam o genótipo dos filhos? Tá? Então nós teríamos XDzão, XDzinho, tá? Uma mulher portadora, XDzinho, XDzinho, nós teríamos uma mulher daltônica, nós teríamos XDzão, Y, um homem normal, e nós teríamos um homem daltônico, tá? Então nós vamos ver aqui que 50% dos filhos desses indivíduos teriam daltonismo, 25% seriam portadores e 25% seriam normais, tá? Então aqui neste caso, 100% dos homens, 50% dos homens seriam normais e 25% normais e 25% desses homens seriam, na verdade, 50% normal e 50% daltônico. E nas mulheres, 50% daltônicas e 50% portadoras, tá? Ótimo. Então, essas aqui são as possibilidades. Se a gente cruzar uma mulher daltônica com um homem daltônico, todos os filhos serão daltônicos, ok? Bom, é mais ou menos isso que eu tenho para discutir com vocês a respeito do daltonismo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.